Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento saudável entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos. Estes ensinamentos podem nos levar a desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. Nesta lição, nós vamos estudar as promessas e os princípios de Deus voltados ao relacionamento entre pais e filhos. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma abençoada aula da nossa EBD. Estamos estudando a revista As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Chegamos à lição de número 9, intitulada Promessas para Pais e Filhos. Assim como nós temos sido muito abençoados pelas demais lições, nesta lição não será diferente. Eu já te convido a pegar o seu papel, a sua caneta, e vamos juntos, a partir de agora, estudar a palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículo 2 e 3. A nossa verdade prática diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Queridos irmãos, como proposta desta aula, nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico diz: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O segundo tópico diz: o cuidado dos pais com os filhos. E o último tópico: bênçãos, pais e filhos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos, Salmos 127, verso 3 até o verso 5, e Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Como já informamos na introdução, a nossa missão aqui com a aula de hoje é falar a respeito das promessas de Deus concernente a pais e filhos. Estas promessas de Deus, estas promessas bíblicas, contêm princípios que devem ser observados. Princípios estes que devem nortear o relacionamento entre pais e filhos. Eu seria parcial se eu falasse das promessas e não falasse dos princípios. Então hoje nós vamos discorrer tanto quanto às promessas, como também quanto aos princípios, enfatizando que é a observância dos princípios que nos farão viver e desfrutar das promessas. Portanto, trata-se de mais uma dentre outras tantas das promessas condicionais de Deus. Os nossos filhos, à luz da palavra de Deus, são herança do Senhor. Ter um filho é ter uma bênção, um favor, um presente de Deus. Mas ter um filho envolve também ter de criar este filho. E é quando diante de nós se apresenta um grande desafio pelo qual temos de ter muita responsabilidade. Que afinal, ter um filho, criar um filho, não é brincadeira. O nosso Senhor, o nosso Deus, tendo e demonstrando preocupação com a família e o relacionamento entre pai e filho, estabeleceu, ele nos deixou na sua palavra princípios para nos ajudar nesta tão importante tarefa. Não sejamos, portanto, mesquinhos a ponto de não querermos ouvir o conselho de Deus. O nosso Deus se preocupa com a saúde física, emocional e espiritual da família. E foi por isso que ele nos deixou valiosas instruções que, quando aplicadas, levam a família a desfrutar de grande paz e felicidade. As famílias hoje em dia, lógico que tem as exceções, mas as famílias hoje vivem sem princípios, sem regras, sem doutrina. E o resultado disso é que as famílias estão desoladas, destruídas
arruinadas. Temos visto isso. As famílias estão vivendo um verdadeiro pé de guerra. E esta definitivamente não é a vontade de Deus. São 3 os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo objetivo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. E terceiro objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Os pais, na sua posição de autoridade familiar, são a primeira referência que o filho, que a filha tem a respeito de Deus. Por isso, meus irmãos, o relacionamento pai e filho é determinante para que a criança, no futuro, possa ter uma resposta positiva para um relacionamento com Deus. Veja que você, dentro da sua casa, exerce um papel preponderante, importantíssimo na futura decisão do teu filho, da tua filha, de se relacionar com Deus ou não se relacionar com Deus. O tipo de pai, a atitude do pai, a postura do pai, a forma como nos colocamos e exercemos o nosso papel pode influenciá-los tanto para dizer um sim futuramente ao Deus da Bíblia, como a dizer um não futuramente ao Deus da Bíblia. Com esta lição, nós vamos ser alarmados e inquietados quanto à nossa responsabilidade dentro da nossa casa. E pelo amor de Deus, não saia correndo agora como se isso não fosse com você. Você é um instrumento de Deus no seio familiar e precisa tentar para isso com toda a diligência. Vamos falar hoje também neste vídeo sobre o compromisso, por que não, o dever dos pais de ensinarem os seus filhos na palavra de Deus. É imposto à paternidade esta obrigação de transmitir os valores éticos, morais, os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus. Quando eu falo aqui que o pai, dentro da sua casa, ele tem uma responsabilidade, ele é a maior referência a respeito de Deus que a criança vai ter. Logicamente, eu não quero que você pense que a tua função como pai é agradar o seu filho em tudo. Não, porque se eu agradar o meu filho em tudo, eu tratá-lo como se ele fosse um reizinho, ele vai gostar muito de mim. E aí ele vai criar esse tipo de imagem a respeito de Deus. E quando grande, vendo que Deus não é assim, a sua palavra nos ensina que é nós quem devemos agradá-lo e não ele que vive para nos agradar. Esse homem, outrora criança, que foi muito mimado pelos seus pais, não vai querer servir a este Deus. Vai se frustrar porque foi criado com expectativas erradas. Se Deus, como nosso Pai, não faz todas as nossas vontades, nós, como pais, também não devemos fazer todas as vontades dos nossos filhos. Entendamos que Deus, ele é o nosso maior exemplo e nele devemos extrair os princípios para sermos bons pais. Não é no mundo, não é na psicologia moderna, não é na mídia, não é nos gurus. É em Deus que nós temos a direção certa para agirmos corretamente dentro da nossa família. Muitos pensam que ao satisfazer todos os caprichos dos seus filhos, estão sendo bons pais e estão favorecendo os seus filhos. Mas na verdade estão sendo, pelo contrário disso, péssimos pais e estão destruindo os seus filhos, estragando-os completamente. Amados, Deus valora a família. A família é uma instituição criada por Deus. Aprendamos sobre a importância da família no plano de Deus. Deus valora, nós também temos que valorar. Deus estima, nós também devemos estimar. Olhar com responsabilidade, entendendo que se trata de coisa importante,
é crucial para fazermos a coisa certa e agradarmos ao nosso Deus. Nosso Jesus, sendo Deus, veio em uma família. Foi criado por um casal piedoso, a saber, José e Maria, que muito contribuíram no seu desenvolvimento mental e espiritual. Para o templo, para a sinagoga, para a casa de Deus, eles não iam sozinhos, eles levavam a Jesus, cumpriram o seu papel como pais. A gente sempre fala de grandes homens de Deus que aparecem nas páginas da Bíblia Sagrada e por vezes nos esquecemos do pai e da mãe que estão por detrás deste grande homem de Deus. Por trás de Samuel, por exemplo, tinha Ana. Por trás do grande Moisés, tinha Joquebede. É na família que os laços de afeto são formados. E aqui é claro que existem muitas famílias que são problemáticas, mas você compreende que assim são porque estão fora do plano perfeito de Deus? Você entende que não é esta a vontade de Deus para a família? Que esta realidade de conflitos internos, de relacionamentos desgastados, nunca foi o projeto de Deus? Se porventura esta é a tua realidade, ouvindo-me falar palavras tão bonitas, afeto, paz, felicidade, concernentes à família, quem sabe você não desfruta desta paz, desta bênção, desta graça, desta comunhão? Eu quero te dizer que é preciso ouvir a voz do Senhor. Fazendo assim, a bênção de Deus virá sobre a tua casa. Aplique estas lições, aplique a palavra de Deus e veja quão grande restauração Deus pode fazer na tua casa. Primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. A nossa leitura bíblica em classe nos apresenta o texto do Salmo 127. Ali os filhos são apresentados de três maneiras. Primeiro, como a herança do Senhor. Segundo, como galardão. E terceiro, como flechas na mão do valente. Note os irmãos que filho ali não é apresentado como demônio, como peste, como praga. Tenha cuidado com isto na tua casa. Quantos pais que vivem amaldiçoando seus filhos? Sejamos abençoadores. Profetize bênçãos na vida do teu filho, na vida da tua filha. Pegando a ideia da flecha na mão do valente, o valente aqui representado como o pai de família, a flecha como o filho, aprendemos aqui uma preciosa lição e um precioso ensinamento. Assim como o valente, pegando o seu arco, mira e atira a flecha numa direção, é o valente que direciona o alvo para a flecha, assim também é o pai que deve mostrar o caminho em que o seu filho deve andar, ou seja, mostrar a direção. Ele deve empregar o seu esforço, puxando, isso em referência às suas exortações, aos seus conselhos, às vezes até um puxãozinho de orelha. Ele puxa a flecha, faz a flecha recuar um pouco para trás, para direcioná-la no alvo certo. Assim é o pai dentro de casa. Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você entendeu esse texto? Sabe o que é isso? É recompensa divina para uma dedicação de um pai. Todo esforço e empreendimento que fizermos, buscando orientar os nossos filhos no caminho certo, serão recompensados. Saiba que a tua dedicação, ó pai, a tua dedicação, ó mãe, trarão resultados que alegrarão o teu coração. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Subtópico 2,
um mandamento com promessa para os filhos. Na Bíblia Sagrada, especificamente em Efésios capítulo 6, há uma promessa bíblica para os filhos. E esta promessa bíblica para os filhos está condicionada a uma atitude, que é a atitude de honrar e obedecer aos seus pais. E o texto diz: ó filhos, obedecei a vossos pais. Sabe por quê? Para ganhar um presente. Obedecer como se fosse moeda de troca. Toma lá, dá cá. Não, meus irmãos. O texto diz: obedecer aos vossos pais, porque isto é justo. Simples assim. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a justiça, é o que é certo segundo Deus. Então, não é uma obediência firmada naquilo que eu vou receber primeiramente, embora eu vá receber, mas é uma obediência firmada primeiramente porque isto é justo diante dos olhos do Senhor. Será que tem filhos que fazem porque é certo? Ou só tem filhos que fazem para receber alguma coisa? Isso é um questionamento interessante para a gente trabalhar. O texto de Efésios, capítulo 6, ele diz que a promessa era uma promessa de vida longa e também uma promessa de prosperidade no caminho. E disse Deus: honre, obedeça, para que te vá bem e os teus dias sejam prolongados. Deixa eu dizer uma coisa: quantos filhos estão encurtando as suas vidas por conta de uma falha nesta área? Tem muito jovem, filho de pastor, filho de pregador, que vai viver pouco, porque não respeita os seus pais, não honra os seus pais, enveredou-se por caminho de rebeldia, assumiu uma atitude contumaz e por conta disso não desfrutará da bênção divina. A promessa é para que tudo te vá bem, mas isso aqui é para o obediente. Já o desobediente não vai tudo ir bem, vai viver atribulado. E quantos que a gente conhece? Atribulados e atribulando, perturbando, tirando a paz, tirando o sossego de todos aqueles que estão à sua volta. Mas ainda há tempo de retomar. Você conhece a palavra, rapaz. Procure o teu pai, visite a tua mãe. Deus pode reverter o quadro desta história quando enxergar um genuíno arrependimento. A promessa que vemos em Efésios capítulo 6, ela remonta o 5º mandamento de Deus proferido por Moisés lá no deserto. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Logo, deixa eu abrir um parênteses aqui, obedecer a pai, a mãe, não é coisa do passado. Ah, porque antigamente. Você acredita que tem crentes hoje dentro da igreja que acredita que obediência a pai, a mãe é coisa só de antigamente? Que já se conformaram com a desobediência, com a rebeldia e até estão aceitando isso como normal? Não façamos assim, queridos irmãos. Está registrado o princípio em Êxodo 20, mas também está registrado o princípio em Efésios capítulo 6. O dever do filho de honrar, de obedecer, não caducou, não ficou só para o passado, mas permanece nos dias de hoje também. E aqueles que se aplicam nessa visão recebem grandes bênçãos da parte do Senhor. Terceiro subtópico: mandamentos e bênçãos para os pais. Os pais, assim como os filhos, também têm o seu dever a cumprir, o seu papel a cumprir. Não devem exercer uma liderança autoritária sobre os seus filhos. Em Efésios capítulo 6 também, o Senhor disse que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. E o que seria provocar a ira dos filhos? Primeiro, falar uma coisa e viver outra. Não tem coisa que irrita mais quando alguém te cobra algo que ele mesmo não vive.
A hipocrisia, a falta de conexão entre o que se fala e o que se pratica dentro do lar tem provocado muito a ira dos filhos. Segunda coisa que provoca a ira dos filhos, ter preferência entre eles. Temos o exemplo bíblico de Esaú e Jacó. O Isaac, pai de Esaú e Jacó, preferia o Esaú. A Rebeca, sua esposa, preferia o Jacó. Houve destruição na família, separação dos irmãos. Um inclusive ameaçou o outro de morte, que teve que empreender uma jornada para mais de 500 quilômetros de distância. Você que, como eu, tem mais de um filho, tem que ter cuidado quanto a isso. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 11 anos e tenho uma pequena, minha caçula, de 4 anos. Logicamente que são fases distintas e a maneira de tratarmos e lidarmos com cada um deles é diferente, por questão da fase em que cada um está vivendo. Mas devemos sempre nos policiar para não ter qualquer tipo de preferência entre um e o outro. Os pais devem ter paciência e, segundo, cuidado com os filhos. Ter paciência é saber esperar, não perder a calma, não se desesperar. Quantas guerras ocorrem dentro do seio familiar justamente pela falta de paciência dos pais para com seus filhos. Vivem uma correria, não tem tempo para nada, cabeça para eles. Sua cabeça está em tudo, menos neles. E estressados com a sua vida cotidiana, descontam muitas vezes nos seus filhos. São ásperos e fazem constantemente tempestades em copo d'água. Segundo, o cuidado. Irmãos, quando nós lidamos com aquilo que nos preocupamos, nós temos cuidado. Agora a espada virou. A nossa falta de cuidado, muitas vezes, sabe o que ela revela? Ela revela a nossa despreocupação com os nossos filhos e com o bem-estar deles. Eu me preocupo com os meus filhos, mas não tenho cuidado com eles, com o bem-estar deles. Que preocupação é esta? Se nos preocupamos com alguma coisa, temos cuidado. Abra mão de ser incoerente, rapaz. Se não tem cuidado, é porque não tem preocupação. E se não tem preocupação, é porque não é importante para você. Portanto, como nós já vimos, os filhos são bênção para os pais. Mas os pais, estamos vendo agora, também devem ser bênção para os seus filhos. Ah, não, eu quero que o meu filho seja uma bênção para mim. Mas e você? É uma bênção para ele? E o que é ser uma bênção para o filho? Ser uma bênção verdadeira para o filho. Eu, como pai, só serei. Você, como pai, só será quando cumprirmos o nosso papel estabelecido por Deus como pais. Aí sim seremos uma verdadeira bênção para eles. Existe uma grande diferença entre ser pai e ter filho. No mundo, irmãos, é comum ter muitos filhos. Ter filhos é fácil. Agora, encontrar um bom pai à luz da palavra de Deus não é tão comum assim. Subtópico 2, o cuidado dos pais com os filhos. É aqui que nós vamos explorar um pouco mais a questão da nossa responsabilidade e de como podemos ser bons pais à luz da palavra de Deus. Tem gente que tem o status de bom pai, tem os seus próprios conceitos e opiniões a respeito do que para ele e para ela é ser um bom pai e vive acomodado desta maneira. Mas agora nós vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Subtópico 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Dentre as muitas responsabilidades que os pais têm para com os seus filhos, a maior de todas elas, a sua maior prioridade, a sua maior responsabilidade, a sua maior obrigação como pai, com certeza é levar os seus filhos a conhecerem a Deus e a sua palavra. A palavra cultivar, que aparece aqui na nossa lição, fala de um trabalho diário, contínuo
e perseverante. Não é alguém que lançou uma semente, foi embora e nunca mais voltou, mas é alguém que está perto, que está regando, trabalhando, tratando, cuidando, para que aquela semente germine. Portanto, não podemos, como pais, sermos desleixados com o ensino da palavra de Deus. Que Deus nos ache dedicados, como achou Abraão. Você sabia que Deus elogiou Abraão? E Deus até mesmo disse que escolheu Abraão porque sabia, Deus sabia, que Abraão iria transmitir os ensinos de Deus aos seus filhos. Que Deus nos encontre como pais que transmitem os ensinos dele aos nossos filhos. Alguém vai dizer assim, mas isso aí o senhor não precisa nem falar para mim, porque eu já estou fazendo a minha parte. Eu levo meu filho, a minha filha, toda semana para a igreja na escola bíblica infantil. Primeiro, eu vou dar glória a Deus porque você leva o seu filho à escola bíblica infantil. Uma escola de verdade, né? Não é só para ficar correndo, brincando e comendo salgadinho, mas onde a palavra de Deus é ensinada. Glória a Deus por isso. Mas mesmo havendo a ação da igreja trabalhando em prol da formação, do conhecimento das crianças, o ensino dentro de casa, do lar, ainda é prioritário. Não pensemos que podemos atirar os nossos filhos na mão de professores da EBD e que com isso estaremos livres de qualquer responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Uma coisa não anula a outra. Eu glorifico a Deus pelo trabalho da igreja. A igreja, atuando no ensino, ela serve como uma extensão do lar. O ensino da casa, o ensino dos pais. E o lar, a casa, que ensina, que se aplica, que se esmera nessa missão, uma extensão da igreja. Quando assim acontece, a criação, a educação será mais resistente e será capaz de resistir às influências do mundo. Você compreende isso, pai? Continue levando para a igreja, mas faça a tua parte dentro de casa também. Não terceirize a outros a tua responsabilidade. Depois que os nossos filhos crescem, irmãos, desenvolvem-se fisicamente, emocionalmente e intelectualmente, eles passam a ser capazes de tomar as suas decisões. E muitos deles tomam uma decisão contrária. Não querem servir a Jesus. Não querem mais saber de igreja. E aí vai lá o pai, vai lá a mãe e faz um trabalho, uma campanha e acorda na madrugada e diz, meu filho, ele tem que voltar para a igreja, eu vou para a oração, eu vou levá-lo nas minhas intercessões. Mas quando ele era pequeno, quando ele era maleável, quando ele era mais flexível, não houve esforço algum para levá-lo a ter experiências com Deus. Não houve esforço algum para colocá-lo diante da palavra de Deus. Eu não quero anular a sua fé e dizer que Deus não vai te honrar, não vai restaurar, não vai fazer. Siga orando, siga jejuando, siga pagando preço, siga se sacrificando, crendo que Deus é poderoso para fazer. Mas considere isso e te arrependa. A situação atual pode ser um resultado de uma negligência no passado. Subtópico 2, prioridades na vida familiar. Para cuidar da igreja, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que o obreiro primeiro deve cuidar da sua família, deve ter um cuidado todo especial com os seus filhos. Vejamos. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E tem gente querendo colocar a igreja na frente da família, atropelando a hierarquia dos valores. Descuidam-se da sua própria casa, da sua família, da criação dos seus filhos, dos seus compromissos dentro da casa e quer cuidar da igreja de Deus, quer fazer a obra de Deus. Não, meu filho, a família toda atravessada
Como vai fazer a obra de Deus? Ai, tá muito duro esse sermão. Mas é a Bíblia. Paulo disse, se não cuida da própria casa, como é que tu quer cuidar da igreja, rapaz? Vai aprender a cuidar da tua casa primeiro para depois querer mexer com as coisas da casa de Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ô Tito, a ilha de Creta tá uma bagunça, tá uma desordem, a obra lá tá desleixada mesmo. Mas eu tô te colocando lá com esse propósito. O propósito é, tu vai colocar em ordem as coisas lá. E como é que começa a colocar em ordem? A liderança. Começa na liderança. Não adianta querer mexer lá embaixo e deixar em cima tudo errado. Tu vai colocar líder em cada cidade. Este líder, Tito, ele tem que ser irrepreensível. Ninguém pode ter nada moral que afete a sua integridade para repreendê-lo. Explica melhor esse negócio aí, apóstolo Paulo. Os filhos dele não podem ser acusados de dissolução. Olha para a família dele. Veja se os filhos dele são desobedientes. E aí coloque eles na liderança. Veja, irmãos, que Deus pega a desobediência dos filhos e atribui uma parcela da culpa do fato de eles serem desobedientes ao pai. Porque ele diz assim, ó, não pode ser irrepreensível, não pode ter filho desobediente. Veja que ter filho desobediente torna-o repreensível. Evidencia uma falha na criação, na educação. O filho sendo acusado de coisas, fazendo coisas terríveis, não tem respeito com as coisas de Deus, com as pessoas. Quem é o pai dessa criança? Quem é o pai desse menino, dessa menina que vira a igreja de cabeça pro ar? É o pastor da igreja. Que vergonha, irmãos! Não pode ser assim. Segundo o texto que fizemos menção na epístola a Timóteo, na epístola a Tito, falhar com relação à educação dos filhos, à criação dos filhos na família, desqualifica o obreiro. Uma consideração importante. Não estamos falando aqui do marmanjo que, a despeito da boa educação que recebeu dos seus pais, escolheu por conta própria o mundo, as coisas da carne e a vontade do diabo. A salvação é individual. Crescerão os nossos filhos e farão as suas escolhas. Filho de crente não é crente. Vai crescer, amadurecer e tomar sua decisão. Os pais de Sansão, por exemplo, eram piedosos servos de Deus que ouviam a voz de Deus. Mas o Sansão cresceu e quis se enveredar na terra dos filisteus. Os pais disseram, não faça isso, mas Sansão endureceu o seu coração e fez a sua própria vontade. Então, pode sim os pais serem piedosos e o filho crescer, virar um marmanjão e não querer saber das coisas de Deus. Não é quanto a estes que nós estamos falando, mas sim daqueles filhos que ainda estão debaixo da tutela e da responsabilidade dos pais. Não é responsável, come da minha comida, dorme na minha casa, vive nas minhas custas, não vai me obedecer, não vai me honrar, não vai se alinhar à minha forma de vida. É sobre isso que eu estou falando. Aí tá lá o filho, tem 10 anos, 9 anos, eu não quero ir na igreja. Aí vai lá o pai, vai lá a mãe sozinho para a igreja. Deixa filho com vô, com vó. E diz assim, ele não quis, eu não vou forçar. É sobre isso. Não, porque se eu forçar, ele vai brigar, ele vai xingar, ele vai me envergonhar, ele vai falar um monte de coisa para mim. Periga até me avançar. É sobre isso que eu estou falando. Isso te desqualifica e me desqualifica como obreiro. Se não cuidamos da nossa própria casa, como cuidaremos da igreja de Deus? Subtópico 3, disciplina
e estímulos aos filhos. Sobre disciplina, leiamos capítulo 12 aos Hebreus, versículos 5 ao 8. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Filho não morre por ouvir um não. Filho não morre por ganhar um castigo. Filho não morre por ter que lidar com algumas privações e correções. Mas deixá-los viver sem limite, isso certamente os matará. A disciplina, porém, que é aplicada pelos pais nos seus filhos deve ser, primeiro, uma disciplina equilibrada e, segundo, uma disciplina baseada no amor. Deus açoita, mas não tem prazer no açoite. Deus castiga, mas não tem prazer no castigo. Não era o seu querer perfeito, a sua vontade diretiva. Os pais não devem ter uma motivação carnal para tratar e disciplinar os seus filhos. Não é uma correção rancorosa, cruel, mas sim uma correção por amor. A disciplina aplicada pelos pais também ela pode ser feita de várias maneiras. Quando os pais falam da palavra, corrigindo com a palavra, estão disciplinando seus filhos. É uma forma de disciplina. Mas também quando os filhos observam as práticas dos seus pais, as suas atitudes diárias, pensando aqui num filho que não está fazendo o que é certo, ao mostrar a ele o certo, o meu exemplo também servirá como disciplina para ele, principalmente com valores sociais, morais. O exemplo conta muito, irmãos. Tem pais que se queixam que os seus filhos mentem, por exemplo, mas não são poucas as vezes que os seus filhos veem os seus pais mentindo, seja nos negócios ou em qualquer outra situação do dia a dia. Tá lá o filho vendo tudo. É importante nessa parte que nós estamos falando sobre a disciplina que é feita com as palavras e a disciplina que é feita com exemplo, nós afirmarmos que as duas se completam. Se não somos exemplos, que moral temos para disciplinar? E o outro extremo também é errado. Vamos ficar só mostrando com o nosso exemplo e nunca vamos falar nada? Eu lembro de Davi, que pecou, um pecado gravíssimo, você conhece, eu conheço, e vida que segue. Vamos fingir que nada aconteceu, vamos colocar debaixo do tapete e vida que segue. Ele só reconheceu o seu pecado quando o profeta foi lhe visitar e disse: tu pecou, tu é este homem, Davi. Aí ele se humilhou e entoou o Salmo 51, o Salmo de confissão de pecados. Então quer dizer que se ele não fosse exortado na palavra, disciplinado e corrigido com palavra, quem sabe aquele pecado ia ficar debaixo do tapete e ele jamais seria transformado por Deus. E a vara, irmãos, pode? O que você acha? A vara pode ou não pode? É aqueles que dizem assim, vara pode, cinta não. Aí nós vamos ali para Hebreus capítulo 12, fizemos a leitura juntos agora. A Bíblia diz que Deus açoita aquele que ele recebe como filho. O açoite tem o açoite com vara, é verdade, mas também tem o açoite com chicote. Vale a pena o pensamento e a reflexão. O mundo, a psicologia moderna, os pseudo-intelectuais dizem que isso é um retrocesso. Existem até leis, né? Até leis que tentam tirar este poder, esta autoridade dos pais de corrigir e disciplinar os seus filhos. Aí não leva uma varadinha em casa, depois tem que estar apanhando da polícia na rua. Complicado, né? Mas e nós? Qual é a nossa regra de fé e prática? O mundo? A opinião destes pseudo-intelectuais? É claro que não. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz? Provérbios 22, versículo 15.
A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Embora o discurso seja muito bonitinho, infelizmente, nem tudo se resolve só com conversa. A cultura com que eu trabalho com os meus filhos é a seguinte: eu ensino primeiro. Eu nunca castigo, nunca corrijo, nunca disciplino se eu não ensinei primeiro. Após ser ensinado, se não praticado como eu ensinei, eu corrijo verbalmente. Após corrigido verbalmente, não praticado ainda, aí a estratégia ela se envereda por outro caminho. É um castigo, é a privação de alguma coisa que ele ou ela gostam e também o uso da vara ungida. Antigamente tinha vara ungida em cima da geladeira, vara ungida nos banheiros das igrejas, vara ungida até na bolsa. Não sei como as irmãs conseguiam, mas tinha vara até na bolsa. Dava um jeito, mas não deixava de corrigir os seus filhos. Agora hoje não, isso é um pecado gravíssimo, corrigir os filhos, usar a vara. Deixa solto, deixa, é criança, é criança. E a baderna que tá isso aí. Terceiro tópico, bênçãos. Pais e filhos. Subtópico 1, bênçãos para a posteridade. Temos aqui o registro de 3 passagens bíblicas onde nós temos promessas de Deus para os filhos. Leiamos. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Queridos irmãos, oremos pelos nossos filhos. E mais do que isso, oremos com os nossos filhos. Queremos que estas bênçãos, que estas promessas venham sobre a nossa família, venham sobre a nossa descendência. Façamos isso. Oremos para que eles recebam a Cristo como seu Senhor e vivam na plenitude do Espírito, como aprendemos na palavra de Deus. Segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Se há um ambiente pelo qual deve ser propício às experiências com Deus, a manifestação de Deus, este ambiente deve ser a nossa casa. O mundo jaz no maligno. As pessoas vivem a satisfazer suas próprias paixões, as obras da carne, a vontade do Deus deste século. O mundo está mergulhado em trevas, mas a nossa casa, a nossa família vive uma outra realidade. Que seja a nossa casa, o nosso lar, um lugar de refrigério, um lugar de bênção, o palco pelo qual Deus pode se manifestar, dar visões, renovar, fortalecer, edificar. Aleluia! Mas como nós podemos fazer isso? Resgatemos o culto doméstico, onde eles podem cantar, podem adorar, podem pregar, profetizar, brincar de pastor, de missionária, impor as suas mãos sobre nós e orar a Deus pelas nossas vidas. Retome estas bases, estes princípios. Identifiquemos também, queridos irmãos, por onde a comunhão está se esvaindo, algumas brechas que nós temos dado, tanto para infiltração de coisas que não agradam a Deus, como também para o afastamento da presença de Deus. Embaraços por onde o nosso tempo está sendo mal administrado e, por que não dizer, perdido. Eu quero te convidar a atentar mais uma vez para isso. Deixe o Espírito Santo aclarar a você o que está servindo de embaraço dentro da tua casa.
Promova momentos de adoração a Deus, de oração. Convide os teus filhos a orar. Estabeleça uma cultura de gratidão a Deus nas pequenas coisas da vida pelas quais Deus está agindo. Relembre aos teus filhos que Deus é fiel, que não temos motivos para murmurar, para reclamar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Tenhamos momentos de leitura bíblica. Desligue as telas. Voltemos a respirar este ar. Voltemos a viver nesta dimensão espiritual. Entenda isso. A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. Subtópico 3. Pais que protegem os seus filhos. Nossos filhos devem ser protegidos física, emocional e espiritualmente. Uma observação importante: quando nós falamos proteger, os filhos devem ser protegidos pelos pais, nós não estamos de forma alguma insinuando que os pais devem acobertar os pecados de seus filhos. No Antigo Testamento, quando um filho era rebelde e contumaz, os pais levavam este filho rebelde e contumaz até a congregação, para lá na congregação por todos ser julgado. Sabe como é que eles eram julgados? Na base da pedrada. Os filhos rebeldes eram apedrejados até a morte. Então não pode aceitar, tem que dar pedrada, é isso? Tem que matar o filho rebelde? Não, meus irmãos. Mas o princípio moral ainda permanece. Tais atitudes não devem ser aceitas e nem toleradas, muito menos acobertadas, mas pelo contrário, devem ser tratadas, confrontadas e resistidas no meio do povo de Deus. Quantas situações em que filhos de crentes, às vezes é filho de alguém que é grande na igreja, é acobertado, é protegido, é uma coisa que tem que ser tratada para a saúde espiritual do rebanho, para exemplo, para que a moral não seja manchada, para que a igreja continue sendo profética, representante de Deus na terra, mas aí os seus pais vão lá e acobertam. Ficam contra pastor, ficam contra a igreja, ficam contra Deus, ficam contra a Bíblia, para defender o seu lindo, a sua linda, o seu xodozinho. Deus não é favorável à impunidade. Os seus servos também não são favoráveis à impunidade. Não queremos nenhum Ofni e Finéias, filho de sacerdote, impune dentro da casa de Deus. Isso tem trazido muitos escândalos e prejudicado muito a obra de Deus. Sejamos fiéis à doutrina e à palavra a ponto de tratarmos inclusive os nossos, de reprovarmos inclusive os nossos, porque acima do filho, acima da filha, acima do pai, acima da mãe, acima de quem quer que seja, está Deus e a sua palavra. Eu ensino os meus filhos assim. Eu não digo para eles, conte com o pai, que o pai sempre vai estar do teu lado. Eu digo para eles, pode contar com o pai para te proteger, se tu estiver de acordo com a palavra de Deus. Mas eu nunca vou concordar com o teu pecado, com o teu erro, só porque é meu filho, só porque é minha filha. Eu fico a favor de um estranho que está com a palavra e não fico a favor do meu filho que está sem a palavra. É assim que nós devemos fazer e proceder. Se você conhece algum Eli que faz essa proteção, já envia esse vídeo para ele. Como pais que protegem, nós protegemos os nossos filhos, não os seus pecados. Mas nós devemos de ser pais que sempre têm uma palavra sábia e encorajadora para os nossos filhos. Nos seus desalentos, desânimos, preocupações, guerras pessoais e interiores, muitas vezes eles precisam de uma palavra nossa. E é quando devemos estar prontos para dar uma palavra certa, utilizarmos-nos da nossa experiência e emitirmos conselhos de vida para que os nossos filhos vivam uma vida abundante. A mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio edifica a sua casa. Que nossas palavras construam, agreguem, acrescentem e não destruam
a vida dos nossos filhos. Sejamos pais firmes, que tenham uma palavra de Deus reta, correta, um corte preciso, que vivamos a doutrina e criamos os nossos filhos nesta mesma doutrina, levando-os para o caminho do Senhor, para a verdade do Senhor. Corrijamos sempre que for necessário, mas também de suma importância isto, saibamos elogiá-los, encorajá-los, incentivá-los, motivá-los quando fazem a coisa certa e procedem corretamente. Glória a Deus, meus irmãos! Chegamos ao término de mais uma abençoada aula. Estudamos lições preciosas que com certeza vão melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais e fazer com que possamos desfrutar de grandes bênçãos de Deus na nossa família. Que estes princípios estabelecidos por Deus sejam aplicados. O filho na sua postura de obediência, de honra aos seus pais. O pai na sua postura de não provocar a ira dos seus filhos. A família bem organizada no plano de Deus, vivendo a plenitude do querer do Senhor. A minha família e a tua família é um ambiente dominado pela presença de Deus. Se você gostou deste vídeo e se esta aula agregou algum valor espiritual no seu conhecimento, eu te peço que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida quanto à aula, coloque aqui embaixo que nós vamos estar respondendo depois. Na próxima aula, nós iremos estudar a promessa da proteção divina. Que aula tremenda nos espera semana que vem. Temos este encontro marcado. Será uma aula extraordinária. Por hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.